Queridos, hoje a gente vai nessa jornada com Davi acompanhar um episódio bastante intrigante, que está em 1 Samuel, no capítulo 19, versículos 18 a 24, que fala assim: Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Samuel: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que está em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? É um texto bastante intrigante. Como é que nós entendemos essa situação dos enviados de Saul e do próprio Saul chegar até Ramá, aonde Samuel liderava uma casa de profetas, um lugar onde eles viviam a questão da revelação, explicavam, ensinavam. Era quase que um seminário teológico, né, no sentido de estar ensinando as verdades da revelação de Deus e a questão da profecia. E quando Saul chega lá, ele também profetiza. Ele acaba tirando a roupa e se deitando em terra, ficando durante o dia, durante a noite. É um texto bastante intrigante. Nós observamos nesse texto pessoas vivendo um estado alterado de consciência, pessoas entrando em transe, pessoas num estado alterado de consciência. Isso pode acontecer por vários motivos. Isso pode acontecer por uma tensão emocional. Quantos crimes passionais já não aconteceram assim, de uma pessoa que começa numa discussão, numa briga, e acaba pegando uma arma, acaba atirando, acaba batendo, acaba matando, às vezes até mesmo numa briga de trânsito, ou diante de uma notícia muito drástica, a pessoa puxa os cabelos e grita, fica totalmente fora, né? A pessoa faz o barraco, como a gente diz: nossa, fulano fez um barraco danado. Então, uma forte tensão emocional pode gerar um estado alterado de consciência, uma desconexão com o consciente, ficar sendo dominado por aquelas emoções. Mas não só isso, né? Por problemas do cérebro, a pessoa ela pode ter um problema químico no cérebro, de um desequilíbrio químico. Ela pode ter um problema fisiológico, ela pode ter um tumor no cérebro, e por causa desse distúrbio do cérebro, ela pode então ver coisas ou agir de coisas. E as várias pessoas que têm distúrbios psiquiátricos, a gente percebe isso. Às vezes a pessoa fica falando, às vezes fica gritando, fica brigando, e aliás até mesmo em julgamento, se comprova que a pessoa ela tem essa dificuldade, ela tem uma pena atenuada. Mas esse estado alterado de consciência pode acontecer também por substâncias psicoativas, por álcool, drogas, medicamentos, né? Quantas pessoas que você já viu na rua, andando, todo sujo, maltrapilho, falando, gritando, brigando, e você fala: nossa, está bêbado, então, nossa, está sob efeito de drogas. Mas não só isso, medicamento. Eu lembro, não muito tempo atrás, eu visitei uma pessoa que a família estava muito preocupada, que a pessoa estava vendo coisas, né? Vendo
coisas que não existiam, e a família preocupada, e era um medicamento, né? Era o efeito colateral de um medicamento dado em dose inadequada, fazia esse tipo de alteração de consciência. E pode acontecer também por influência espiritual, influência espiritual maligna ou influência espiritual benigna, né? Você fala lá, fulano estava possuído pelo capeta, ele agiu assim, ele fez assim. O Novo Testamento tem histórias daquele homem, por exemplo, que vivia num cemitério, se cortando e tanta coisa, mas também por influências espirituais benignas, porque se há influências espirituais malignas, também há influências espirituais benignas. Nesse caso, de 1 Samuel 19, nós temos homens que foram frustrados em seus maus planos por uma influência espiritual benigna e protetora. Porque veja só, quando Saul envia mensageiros até Ramá para pegar Davi, ele não tinha boas intenções. Esse fato é logo depois que Davi foge da sua casa, onde Mical ajuda ele a fugir, que a gente viu no episódio 20, no episódio anterior. E ele está fugindo, e aí então ele vai para Ramá, e Saul envia mensageiros, não é com o objetivo de ouvir uma profecia da boca de Davi ou da boca de Samuel, mas é para prender Davi, porque ele quer matar Davi a qualquer custo. Bom, observe algumas coisas no texto sobre a questão da influência espiritual. É preciso que a gente partilhe a nossa vida com pessoas que estão debaixo de influência espiritual benigna. É preciso que a gente partilhe com quem tem uma visão espiritual. Nós temos nos nossos círculos de relacionamento, né, às vezes amigos, colegas de trabalho, familiares e tal, pessoas que meio que sublimam a questão espiritual, são extremamente racionais, elas não levam em consideração isso, e se nós somente ficamos nesse círculo, nós podemos não ter a nossa visão espiritual ampliada e percebida, podemos ficar cada vez mais fechados nessa questão. Davi, quando ele está fugindo de Saul, lá fugindo da sua casa, porque Saul queria prendê-lo, ele procura Samuel, né? No versículo 18 fala assim: Davi fugiu e escapou e veio a Samuel em Ramá. Samuel era um homem que tinha uma visão espiritual, e tinha mesmo, porque quando Deus manda Samuel para a casa de Jessé, para ungir o futuro rei, Samuel olha com os olhos da carne, Deus diz não, olha com os olhos da carne, Deus diz não. Quer dizer, o olhar com os olhos da carne é a primeira reação natural, mas o Espírito vem e diz não, não é esse, não é esse, não é esse, e ele vai atentando e atendendo a essa palavra. E aí tanto Samuel como Davi vão e se refugiam na casa dos profetas, um ambiente que estava carregado de uma percepção espiritual, de uma busca espiritual e de um entendimento espiritual. Essa é uma prática saudável, procurar e estar com pessoas que têm visão espiritual, mas lembre-se que uma pessoa espiritual não é sinônimo de uma pessoa religiosa. Uma pessoa pode ser religiosa, muito religiosa e bem pouco espiritual, né? Aquela pessoa que tem todo o sistema da religião, né? Todos os dogmas e todas as práticas e todas as rotinas, e aí ela oferece isso como resposta para as questões. Essa pessoa ela não tem uma visão espiritual, ela tem uma visão religiosa. A visão espiritual ela é algo muito mais amplo. Uma pessoa religiosa ela pode ser uma pessoa muito espiritual. Uma pessoa religiosa, ela pode ser uma pessoa bem pouco espiritual. E uma pessoa pode ser bastante espiritual e nem ser tão religioso assim. Exemplo, Jesus. Jesus era condenado porque ele não estava muito lá com as práticas, né, religiosas ou dogmáticas do seu tempo, que eram as práticas religiosas, elas não eram de acordo com o mandamento de Deus, era de acordo com a interpretação que as pessoas faziam sobre o mandamento de Deus. E a religião era baseada em cima dessas interpretações. E aí Jesus não dá muita atenção para isso não. E por isso os líderes religiosos ficavam bravos com Jesus. Então você não conhece ninguém mais espiritual que Jesus, e também você
sabe que Jesus não era uma pessoa assim tão religiosa no termo humano. Uma outra verdade que a gente vê aqui é o controle do espiritual sobre o material. A gente já viu quando nós começamos a jornada, né, quando nós citamos o fato de Davi tocar a harpa e isso aliviar os distúrbios de Saul, a gente comentou um pouquinho da dimensão espiritual, acho que foi no episódio 3, 4, não lembro bem, e a gente falou sobre essa dimensão espiritual. Você tem um corpo, você foi criado do pó, mas foi soprado em você fôlego de vida, e essa dimensão espiritual, ela tem primazia sobre o material. Tanto é que enquanto Deus não soprou fôlego de vida, era um boneco de barro, e depois que o fôlego de vida saiu, era somente um cadáver, que ia ser sepultado, se deteriorar e tudo mais. Então a gente vê que existe essas duas dimensões, existe uma primazia do espiritual sobre o material. Não é como alguns de influência grega diziam no tempo do Novo Testamento, que o material não tem valor, só tem valor espiritual, então o material deixa para lá, faz o que quiser, que uma coisa não altera a outra. Não, nós somos um ser único. Eu, Paulo, não sou somente a minha parte espiritual, a minha parte física, eu sou a totalidade, tanto sou a totalidade, que depois que eu morrer, um dia Cristo Jesus volta e eu vou ser ressuscitado, né? Essa totalidade vai ser complementada. Bom, falando dessa primazia, desse controle do espiritual sobre o material, o que temos aqui é que os enviados de Saul e o próprio Saul, eles foram possuídos por uma influência espiritual. No caso, uma influência espiritual benigna, porque a intenção natural de Saul era uma intenção maligna, era matar. E aí a influência espiritual frustra os planos malignos e estabelece uma questão benigna. Olha que coisa maravilhosa, quando você pode pensar na vida assim. Você pode pensar que de repente uma pessoa vem para você, entra na sua casa e a pessoa tem um monte de intenção maligna e há uma influência espiritual benigna sobre aquela pessoa e aquela pessoa não consegue realizar os planos que ela tinha. Ela não consegue, porque aquilo não estava projetado, planejado por Deus para nós. Deus, Ele quer que nós tenhamos o controle do espiritual, né? Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito. Naquele texto de Efésios 5,18, que Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Parece que Paulo faz um paralelo muito claro entre você poder ser dominado por uma substância psicoativa, no caso aqui o vinho, o álcool, ou você ser dominado pelo Espírito. Então você pode, assim como o álcool altera, né? Muda o comportamento, muda o temperamento, muda a maneira de ser, a maneira da pessoa andar, até a pessoa fica super benigna com os amigos, né? Vai no bar, paga para todo mundo, às vezes nem tem dinheiro e coisa e tal. Também quando o Espírito Santo, ele domina e controla uma pessoa, o Espírito, ele provoca mudanças, que podem ser mudanças, são mudanças que envolvem o nosso caráter, como o fruto do Espírito mostra, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e pode ser também um controle do Espírito num momento de estado alterado de consciência, quando o Espírito faz sobre você o papel que a tua consciência não consegue fazer, porque você perdeu conexão por qualquer motivo, você viveu um estado alterado de consciência. Então há o controle do espiritual sobre o material, e o Espírito Santo é o nosso paráclito, é aquele que pega ao lado nessa questão para nos ajudar a caminhar. A gente vê também aqui uma proteção do espiritual sobre o material. A influência espiritual, ela salvou Davi. Davi ia ser atacado, mas ela salvou Davi. Há espíritos que protegem. Sim, seres espirituais, como anjos,
Os anjos são espíritos ministradores para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, Hebreus 1,14. Os anjos são seres espirituais, e os anjos, eles também são instrumentos de Deus, né? Agora, há também espíritos que destroem, que nós conhecemos como demônios, né? De acordo com Jesus em João 10, o ladrão vem roubar, matar e destruir, é o ministério dele, desses espíritos malignos. Então nós estamos debaixo nesse universo que tem essa influência, e nós precisamos nos alinhar com o Espírito de Deus, para que nós estejamos sendo protegidos e direcionados por seres espirituais benignos, e não seres espirituais malignos. Olha, não feche os seus olhos para a dimensão espiritual da vida. Não seja sempre tão racionalista, não se deixe levar por aquilo que as pessoas ditas cultas, as pessoas estudadas, as pessoas doutoras dentro do seu saber, digam para você e controlem você, como se você não tivesse uma possibilidade e uma dimensão espiritual sobre você. Nós não precisamos saber explicar tudo do mundo espiritual. Não precisamos saber explicar, mas nós podemos ficar atentos e aprender com essa realidade, e sermos homens e mulheres cada vez mais espirituais em nossa jornada terrena. Isso é o que nós aprendemos com Davi nesse trecho da jornada. Que Deus te abençoe.